fora. Direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing, direto de Londres, com som e imagem. Você pode conferir pelo YouTube como é que é o apartamento do Killing lá na capital britânica. E a população do Reino Unido começa a ter mais liberdade depois do relaxamento de medidas de restrição. E o que o britânico vai fazer com essa tal liberdade, Killing? Bom dia. Bom dia, Megali. Hoje eu tô da rua aqui, viu? Você tá na rua? Achei que você tava me assistindo. Você tá comemorando? É que tem um delay, Killing. Meti uma roupa porque eu tenho um encontro importante hoje com a rua, com um pouco mais de liberdade. Achei que a ocasião é especial. Mas vamos lá. A partir desta quarta-feira, os ingleses têm um pouco mais de liberdade. Eu tô até usando máscara, o óculos deu uma embaçada aqui, vou tirar. Você não pode trabalhar de casa. Olha tá a indumentária. Meu Deus, olha a estica do Killing. Killing. Que é isso? Você vai no casamento depois, Killing? Nossa. Pô, mas a ocasião é especial, Megali. Estamos aí na 8ª semana de quarentena, o pessoal pode sair às ruas. Eu achei que merecia uma beca estilo Lorde Inglês. Gente, ele colocou a melhor roupa pro primeiro dia que ele sai à rua. Esse sobretudo tem um nome muito engraçado na Argentina, que é Montgomery. Sabia? Ah, é? Sobretudo, ou ponerme Montgomery, que tem cara de coisa que alguém chamado Montgomery usaria, né? Como é que é o nome disso aí em Londres, Killing? Colt. Ô, Killing, hoje você não precisa falar nada, você pode só sair desfilando aí, a gente fica te vendo no YouTube, tudo bem? Dá uma voltinha. Nossa, que elegância. Mas vamos lá, tem bastante gente na rua, né? Pena que vocês não estão conseguindo ver o sorriso no rosto aqui com a máscara. Verdade. Tá cheio, né? A gente tá observando ali no fundo da imagem do Killing, tem bastante movimento, né? Tem bastante. Coisa. O que abriu, o que continua fechado por aí, meu velho? Tem bastante movimento mesmo. A recomendação é não usar o transporte público e muita gente está usando o carro. Mas imagens da manhã de hoje mostraram que o metrô de Londres está cheio. Eu vi ônibus passando por aqui também cheio. O governo britânico não obriga o uso de máscaras no transporte público e nem nas ruas. Na minha caminhada até aqui eu vi poucas pessoas usando máscaras, mas eu estou usando, evidentemente. E a partir de hoje, pessoas aqui na Inglaterra, né? Porque País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte não relaxaram as regras como a Inglaterra. Podem voltar a trabalhar se estiver na lista dos setores essenciais, né? Por exemplo, a faxina está nessa tabela aí, porque tem muitas brasileiras, por exemplo, por isso que eu citei, que trabalham com isso aqui na Inglaterra. Mas claro que a recomendação é usar o transporte público. O exercício físico ao ar livre, antes restrito apenas uma vez ao dia e por 1 hora, agora pode ser ilimitado. Esportes como tênis e golfe também estão liberados. Está permitido também um encontro com uma pessoa que não seja da mesma casa, mas é preciso manter o distanciamento social de 2 metros. E quem não respeitar as regras de distanciamento social pode pagar uma multa de 100 libras, quase R$700. Só que assim como a gente viu aí no Brasil, né, eu estava acompanhando aqui o retorno, o transporte público por aqui também está cheio. É impossível, no horário de pico, as pessoas manterem o distanciamento social. Só que aos poucos a sociedade vai precisar se adaptar e as autoridades também adotarem medidas eficazes. Ô Killing, você falou aí de tênis e golfe, deixa eu ver, você está vestido como um lorde? Eu quero ver se você já está com o conhecimento histórico de um lorde verdadeiro. Por que golfe chama golfe? Você sabe? Não sei. Sabe, Sheila? Não. Essa eu aprendi um dia desses. Porque o golfe, quando ele surgiu, ele era jogado em clubes que eram exclusivos para homens. As mulheres não podiam entrar. E na porta desses clubes lia-se as seguintes palavras: Gentlemen only, ladies forbidden. Apenas cavalheiros, as damas, damas proibidas. E essas palavras juntas formavam o acrônimo GOLF. E aí acabaram dando o nome ao esporte desse aviso aí que ficava na frente do clube. Olha que história mais chauvinista. Hoje nós temos campeãs do golfe. O segundo assunto do Killing é a economia europeia, o tamanho da porrada do Covid na economia da Europa. E não foi leve, né, Killing? Não foi leve. O Reino Unido começa a dar os primeiros passos na reabertura da sociedade e da economia no dia que foi divulgada uma queda no PIB de 5,8% no mês de março. O pior resultado desde quando a medição começou a ser feita, em 1997. Pior, inclusive, do que qualquer mês da crise financeira de 2008. E vale destacar que a quarentena por aqui só foi implementada no dia 23 de março, ou seja, o tombo foi enorme
mesmo com a paralisação da economia ter acontecido mais para o final do mês. A expectativa é ainda pior para abril e maio. Toda a economia mundial foi para o buraco se a gente comparar o primeiro trimestre do ano, lembrando que os primeiros casos oficiais só foram registrados aqui na Europa no mês de janeiro, e a quarentena na Itália, que foi o primeiro país aqui no continente a adotar essa medida, aconteceu no dia 9 de março. Os italianos tiveram uma queda no PIB no primeiro trimestre de 4,7%, os franceses de 5,8%, os britânicos 2%, os americanos 1,2% e os chineses 9,8%, claro, porque a pandemia começou ontem, começou primeiro na China. E a gente sabe que os economistas têm visões diferentes em muitas coisas, mas é consenso por aqui que os especialistas acreditam que esses dados divulgados hoje são apenas a ponta do iceberg do que vem por aí. Muito bem, muito bem. Killing, um abraço para você. Aproveite aí esse tequinho de liberdade que os britânicos receberam a partir de hoje. A gente volta a conversar amanhã. Até. Combinado, até amanhã. Até.